Paz e prosperidade, sejam todos bem-vindos para mais uma aula sobre os livros da Bíblia. Nessa aula, nós iremos estudar 4 livros da Bíblia, que são eles Josué, Juízes, Ruth e primeiro livro de Samuel. Para facilitar o nosso estudo, existem algumas divisões. A primeira divisão da Bíblia, ela é composta pelo Pentateuco. Penta, 5, teuco livros, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido pelos judeus como Torá, que são eles Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A segunda divisão da Bíblia que nós estamos iniciando nesta aula é conhecida como livros históricos e começa com o livro de Josué. O livro de Josué é a sequência do Pentateuco. Moisés, ele morre no final da história relatada em Deuteronômio, após visualizar a terra prometida. Josué é o sucessor de Moisés e ele recebe a responsabilidade de liderar o povo e entrar na terra prometida, conquistar a terra de Canaã. Então ele teria que atravessar o Rio Jordão, que era algo muito difícil, que necessitaria de uma intervenção divina. Nós não estamos falando de alguns homens e mulheres, nós estamos falando de uma nação que precisaria atravessar um rio no momento onde não existia balsa, não existia navios, não existia nada disso. Deus novamente agiu a favor do povo, como ele fez no Mar Vermelho. Deu a direção para que colocassem a arca, e assim que os levitas ali colocaram os pés na água, as águas se abriram e o povo pôde atravessar. A maior parte do livro de Josué descreve a conquista da terra de Canaã. Você que irá ler ou que já leu o livro de Josué vai perceber que eles se envolvem em muitas batalhas contra filisteus, jebuseus, moabitas e tantos outros povos ali que habitavam aquela terra. Deus ele fez a promessa, mas teriam que conquistar. Nós vemos que em Números, quando Moisés ele enviou 12 espias para a terra prometida, 10 deles olharam e falaram: não tem jeito, essa terra tem gigante, essa terra tem homens valentes, essa terra tem muros altos, a terra é uma bênção, mas não tem como conquistar. Josué e Caleb acreditaram. Josué e Caleb falaram: não, se Deus falou, é possível, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos tomar posse do que Deus nos prometeu. E no livro de Josué nós vemos também a divisão das terras entre as tribos. 2,5 tribos, elas escolheram ficar antes do Rio Jordão. Então, 9,5 tribos deveriam conquistar. Então, eles fizeram ali um sorteio para ver, tal tribo vai lá. E ele teria que chegar até aquele local e conquistar aquela terra, lutar contra aquele povo que estava ali, vencer e tomar posse do que Deus havia prometido. O livro ele inicia com a ordem de Deus para Josué atravessar o Jordão e iniciar uma longa jornada de batalhas, perdas e vitórias. Logo no início, nós vemos que um dos maiores desafios ali, o primeiro grande povo que tinha ali, a cidade fortificada, era Jericó. Humanamente falando, seria impossível conquistar muros altos, uma nação que já estava ali há muitos anos, um povo que já estava ali há muitos anos, já estava bem estabilizado. E Deus deu uma direção a Josué para que eles marchassem ao redor de Jericó durante 7 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, eles marchariam 7 vezes. Há alguns anos atrás eu fiz um estudo para ver a dimensão desta Jericó, porque nós lemos a Bíblia assim, nós olhamos, deu uma volta, achamos que Jericó era um bairro. Não, Jericó não era um bairro. Segundo estudos, fontes, Jericó ela tinha aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Para quem é da região aqui da Grande São Paulo, do Alto do Tietê,
é aproximadamente o tamanho da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, no primeiro dia, deu uma volta, 32 quilômetros. Descansaram. No segundo dia. No terceiro dia, mais uma volta. No sétimo dia, eles teriam que dar 7 voltas. Aí você que gosta de pensar, vai entender. Poxa, mas espera aí. 7 vezes aproximadamente 32, vamos colocar 30. 210 quilômetros em um dia, pastor. É humanamente impossível. Nós estamos falando de uma ordem de Deus. Humanamente também era impossível Sadraque, Mesaque e Abednego permanecerem vivos naquela fornalha de fogo. Humanamente falando, era impossível o sol e a lua parar através da oração de um homem. Humanamente falando, era impossível um homem como Lázaro, que já estava morto há 4 dias, ressuscitar. Humanamente falando, é impossível Deus criar tudo a partir do nada. Humanamente falando, é impossível ossos crescerem dentro de um ventre de uma mulher. Humanamente impossível é um homem com vícios, um homem com a vida destruída, uma mulher que não quer saber de nada com Deus, ter uma conversão e seguir a Deus. A Bíblia é um livro de regra de fé. Aquele povo, eles fizeram um esforço sobrenatural ali. Humanamente falando, é impossível um homem conseguir jejuar durante 40 dias. Moisés jejuou, Jesus jejuou, Elias jejuou. Já teve casos, eu li uma reportagem há alguns anos atrás de uma mulher no estado do Rio de Janeiro que foi querer fazer esse jejum e ela morreu. Ficar sem comer e sem beber água, nosso corpo sem água, sem líquido, é 3, 4 dias, já os órgãos já começam a parar. Então ali eles fizeram um esforço sobrenatural. Eles fizeram algo muito forte ali, foi uma dedicação muito grande. E lendo na Bíblia, procurando ali, poxa, mas é muita coisa, 210 quilômetros. Eles, logo no início, começou o dia, eles já começaram a caminhar ali para poder alcançar esse objetivo. Suponho que eles foram num trote ali de 10 quilômetros por hora, não foi andando, não foi desfilando, né? Porque aí seria muito mais difícil. Era um exército, num trote ali 10 quilômetros por hora, suponhamos que durou aproximadamente 21 horas, então. Então eles marcharam num trotezinho ali ao redor de Jericó. Deus deu a direção. É loucura. Gritar. Meu irmão, se eu gritar aqui, eu tô com um copo aqui de água. Por mais que eu grite esse copo, não vai acontecer nada com esse copo aqui. Eu vou estourar minha garganta aqui, não vai acontecer nada. Eles gritaram, deram um grito, deram um brado e as muralhas caíram. Então houve uma intervenção divina, houve algo fantástico. Nós vemos que a próxima cidade era uma cidade chamada Ai. Deus havia dado uma ordem. Jericó é as primícias de Canaã, é a primeira cidade de Canaã. Então dessa cidade vocês não vão tomar nada, vocês não vão pegar despojo, vocês não vão pegar nada. A ordem de Deus era essa. E aí, o povo, sim, nós iremos fazer assim. Porém, um homem chamado Acã, ele não obedeceu. Ele pegou algumas coisas, ele pegou uma capa, ele pegou uma quantidade ali de prata, de ouro, entre outras coisas. E Deus viu. Josué não viu, ninguém viu, mas Deus viu. E eles foram para uma cidade, olharam e falaram, essa cidade aí a gente vai conquistar até com uma certa facilidade. E eles foram até essa cidade e foram envergonhados. E Josué se humilhou, Josué foi para Deus, Senhor, o que está acontecendo? O que as outras nações vão pensar de nós agora? Nós acabamos de vencer Jericó, e agora nós fomos enfrentar uma nação pequena, uma cidade pequena, e fomos envergonhados, perdemos muitos homens. Deus falou, Josué, existe um anátema no meio de vocês. Josué orou, Deus deu a direção, caiu na tribo de Calebe, e esse homem, Deus revelou esse homem chamado Acã. Acã e toda a sua família foram mortos. Josué novamente preparou o povo foi para ali, conquistou aquela terra, Deus deu a vitória. O livro de Josué, ele encerra com a morte do próprio Josué, com aproximadamente 110 anos de idade. No capítulo número 2 de Josué, nós vemos entra na história de Israel uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. A Bíblia diz que Raabe ela vivia nas muralhas ali de Jericó.
E Josué ele enviou 2 espias para ver como seria feito, para conhecer melhor a Jericó. Raabe escondeu esses homens e eles fizeram um acordo. Raabe sabia que Deus daria vitória. Ela não era uma mulher que acreditava em Deus, mas ela já tinha ouvido falar: Deus está dando vitória para o seu povo. E mesmo sem conhecer, ela creu, ela acreditou. E aqueles homens falaram: olha, como você nos ajudou, você coloque aqui uma corda, um fio vermelho. Quando nós chegarmos à cidade, nós iremos destruir tudo, mas a sua família será preservada. Olha que interessante, meus irmãos. Raabe, ela vai aparecer um pouco mais à frente na genealogia de Jesus Cristo. É muito forte, né? É muito interessante isso daqui. Raabe, ela aparece, ela é relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 5. Na genealogia de Jesus Cristo. Raabe também aparece na lista dos heróis da fé. Olha que lindo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. Tiago, o autor de uma carta no Novo Testamento, também cita Raabe no capítulo de número 2, versículo número 25. Então nós aprendemos aqui que uma atitude muda a história de uma pessoa. Então nós temos que pensar nas atitudes, nas decisões que nós tomamos. Capítulo número 6, nós vemos que como resultado, Deus deu uma grande vitória para Jericó. Resultado da obediência contra Jericó. Então Deus deu uma vitória para o seu povo contra uma nação forte, porque eles obedeceram, marcharam, gritaram, enfrentaram aquele povo ali. Já no capítulo 7, nós vemos que como consequência da desobediência de Acã, toda a nação padeceu. Esses 2 capítulos nos deixam grandes aprendizados, meu irmão. Quando obedecemos a palavra de Deus, até o que era impossível aos olhos humanos, nós conquistamos. Agora, quando desobedecemos a Deus, até o que era fácil, nós perdemos. Tudo passa pela obediência à palavra de Deus. Tudo. Se você deseja ser um homem abençoado, se você deseja ser uma mulher abençoada, vai passar pela obediência à palavra de Deus. Cabe a você escolher obedecer ou não obedecer. A própria palavra diz: obedecer ela é melhor do que sacrificar. Então aprenda a obedecer. Deuteronômio 28, nós temos ali uma lista de bênçãos quando nós obedecemos a palavra de Deus e uma lista de maldições se não obedecermos a palavra de Deus. O capítulo número 10 é uma das histórias mais fantásticas, particularmente assim que eu, pastor Leandro, gosto na palavra de Deus. Nós vemos que um homem chamado Josué viu que o seu povo estava num momento muito difícil. Se escurecesse, os inimigos viriam e massacrariam eles ali. Então Josué entendeu que ele precisaria orar para que o sol permanecesse onde ele estava e a lua também, para que aquele dia não escurecesse. Olha a fé, olha a forma que esse homem usou a sua fé para conquistar. Para você ver a importância de você usar a sua fé. Nós temos uma ferramenta poderosa e nós não usamos. Josué usou a sua fé. E o sol e a lua pararam. A Bíblia parou, aquele dia não escureceu e Deus deu a vitória para o seu povo. Na sequência do livro, nós vemos a terra sendo distribuída entre as nações de Israel. Então são alguns capítulos, foi dividindo entre as tribos ali. No capítulo de número 20, nós vemos a distribuição, a entrega de algumas cidades de refúgio. O que eram essas cidades de refúgio? Um exemplo é: um homem cometeu um homicídio de uma forma acidental. Um exemplo, estava ali trabalhando, um exemplo, cortando uma árvore, o machado escapava, caía na cabeça de um homem, aquele homem morria. Então ele não teve a intenção de matar aquele homem. Na nossa lei hoje existem homicídio doloso, quando há a intenção de matar, e homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar. Um exemplo, um homicídio culposo, uma pessoa está lúcida, não está embriagado, não está dirigindo em alta velocidade, não ultrapassou a faixa vermelha ali. A pessoa está dirigindo, uma pessoa vai,
se joga na frente do carro ali, ou então se joga na frente de um trem. Houve um homicídio, mas o motorista, o maquinista, ele não teve a intenção de matar o agente. Diferente de um homem pegar uma arma de fogo, apontar e atirar para o rapaz, ele teve a intenção. Essa cidade de refúgio era quando havia um homicídio culposo, quando não tinha a intenção de matar. A Bíblia fala sobre o vingador de sangue, era um homem ou alguns homens que iam atrás daquela pessoa ali porque eles estavam na época da lei, olho por olho e dente por dente. Então, as cidades de refúgio. No capítulo número 21, nós vemos que foram entregues cidades para os levitas. Lembrando que levitas eram os descendentes de Levi. E quando foi feita foram divididas as 12 tribos de Israel, seria os 12 filhos de Jacó. Porém, Levi não entrou e nem José. Entraram Manassés e Efraim. Os levitas, eles seriam responsáveis por cuidar do tabernáculo, cuidar do templo, montar, desmontar, entre tantas outras funções. Responsável por trazer o louvor, responsável por fazer a guarda. E eles receberam ali cidades, eles não receberam terras. Então os levitas receberam, grave bem, isso é muito importante, receberam cidades. Josué capítulo número 23, já quase no fim desse livro, Josué exorta o povo a obedecer a lei do Senhor. Ele sabia a importância em ouvir, ler, praticar a palavra de Deus. E o encerramento do livro de Josué, no capítulo de número 24, nós lemos Josué trazendo uma retrospectiva. Ele vem desde Abraão ali. Olha, Deus chamou Abraão e sai da sua terra e da tua parentela. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio a Jacó. José foi enviado ao Egito. O povo ficou escravo durante 430 anos. Deus deu a libertação. Veio um homem, Deus levantou um libertador chamado Moisés. E ele foi trazendo até o momento que eles tomaram posse da promessa. Então, o capítulo 24 inicia com uma retrospectiva, desde a promessa até o cumprimento da promessa. O que Josué estava querendo trazer para o povo nesse momento? Deus fez a promessa a Abraão. E essa promessa, ela foi cumprida em nossa geração. Meus irmãos, independente do tempo, passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus, elas permanecerão. Deus, ele é fiel para cumprir as promessas, amém? Talvez você tenha uma promessa de Deus que você já desanimou, você já deixou de acreditar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, e falaria e não confirmaria? Creia que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. No versículo número 15, nós vemos que Josué diz ao povo, olha o que ele diz, no fim da sua vida ali já ele diz: hoje escolham a quem vocês irão servir. Se aos deuses que estão por aqui, que ficaram aqui, ou se ao único e verdadeiro Deus, o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo estava todo mundo ali, eles disseram assim: nós iremos servir a Deus, nós não iremos nos desviar de Deus. No versículo número 16, nós vemos. Aí eu faço uma pergunta para você. Será que esse povo serviu a Deus? Será que esse povo honrou a sua palavra? Porque eles deram uma palavra. Nós iremos servir a esse Deus. Vamos agora para o livro de Juízes para ver se eles serviram a Deus mesmo ou somente palavras da boca para fora. Vamos agora para o livro de Juízes. Só tomar uma água aqui. Juízes. O título do livro, provavelmente ele foi sugerido pelo versículo número 16 do capítulo número 2 do livro de Juízes, onde diz: suscitou o Senhor juízes que os livraram. Os juízes eram indivíduos controlados, eram indivíduos que eram inspirados, usados por Deus através do Espírito Santo. A Bíblia mostra Espírito com letra maiúscula. Lembrando que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava
como nos dias de hoje, após Pentecoste, onde o Espírito habita em nós. O Espírito Santo, ele descia para missões específicas. Então ele se apossava de um homem, aquele homem e uma mulher, eles eram usados por Deus para uma missão específica, e depois o Espírito Santo era retirado. Eles não habitavam, diferente depois de Atos 2, que o Espírito passou a habitar em nós. E nós vemos aqui que esses juízes, eles lideravam o povo na guerra, eles julgavam causas, eles direcionavam o povo, eles orientavam, aconselhavam. Após a vitória, eles continuavam liderando o povo normalmente até a sua morte. O livro de Juízes contém um relato sobre 14 ou 14 juízes. Alguns historiadores entendem que foram 13, alguns entendem que foram 15, mas a maioria dos estudiosos entendem que foram 14 ou 14 juízes, que governaram desde a morte de Josué, um grande líder, até os dias de Samuel, do profeta Samuel. O período que abrange a história de Juízes é de aproximadamente 400 anos, ou seja, 4 séculos. No capítulo número 1, nós vemos terras não conquistadas pelos israelitas. Deus deu a ordem para conquistar, mas eles não conquistaram. Porém, Deus permitiu que algumas nações permanecessem, que alguns povos permanecessem, para ver como o povo iria se comportar mediante ao ímpio. A Bíblia diz: o trigo e o joio, eles crescem juntos. Meus irmãos, não tem como. Nós trabalhamos com pessoas que não comungam da mesma fé, nós temos parentes que não comungam da mesma fé, vivemos em uma sociedade. Por isso que nós somos chamados para ser santo. O que é ser santo? É ser separado. É agir de uma forma diferente. Nós vamos conviver com pessoas dessa maneira aqui. E Deus permitiu. Vamos ver como eles irão se comportar no meio desse povo. É muito fácil. Na igreja, o marido não trata mal a esposa, não grita com a esposa não bate boca com o marido, não desrespeita o marido. Os filhos não desrespeitam o pai, ninguém fala palavrão, ninguém faz dança erótica, ninguém fica ouvindo funk, ninguém faz essas coisas aí. Na igreja todo mundo tem uma postura diferente. Só que nós passamos na igreja de 168 horas semanais, uma igreja que tem 2 cultos, um exemplo, 2 horas no domingo e 1h30 na quarta, de 168 horas, nós passamos apenas 3 horas e meia dentro da igreja. Passamos a 99% do nosso tempo fora da igreja. Então é nesse momento que nós temos que mostrar a nossa, se vestir adequadamente, ter um linguajar adequado, ter uma postura adequada. Capítulo número 2, Deus repreende os israelitas porque eles desobedeceram, fazendo alianças com ímpios. Juízes capítulo 2, versículo 11, ele diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Nós vimos que eles mentiram para Josué. Eles disseram para Josué: nós iremos servir a esse Deus. Da boca para fora, disseram no momento de empolgação, no momento de emoção, mas com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos, já estavam ali adorando imagens, já estavam ali adorando outros deuses. No versículo número 17, capítulo 2, versículo 17, Juízes diz: depressa se desviaram do caminho dos seus pais. Olha isso, meu irmão. Depressa desviaram do caminho dos seus pais. No ano passado, no meio da pandemia ali, quando a igreja ficou fechada por um tempo, pessoas se desviaram. Não é desculpa de pandemia, não é desculpa porque a igreja fechou. Se desviou porque o coração já estava em outro lugar ali. Não existe desculpa. Ah, desviou porque isso. Às vezes a gente procura arrumar uma desculpa. Ah, fulano desviou, meu marido desviou, minha esposa desviou, meu filho desviou por causa disso. Desviou porque quis desviar. Desviou porque quis ser desobediente, porque não quis servir a Deus e ponto. Deus, ele deu o livre-arbítrio. É para quem quiser servir. E eles não quiseram servir e se desviaram. Capítulo número 3, versículo 9, nós vemos: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E Deus, ele levantou um libertador chamado Otiniel.
E olha que interessante, o Espírito do Senhor veio sobre ele e julgou Israel. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele, o Espírito da sabedoria, o Espírito da ousadia, o Espírito da intrepidez. É para isso que o Espírito Santo vem. Consolador, intrepidez, ousadia, unção. E ele veio sobre Otiniel e foi dando vitória. Deus, ele levantava um juiz. Olha esse detalhe, que é um resumo do livro de Josué. Deus, ele levantava um juiz, um libertador. Esse juiz ia, conquistava, vencia os inimigos, a terra vivia um período de paz. Quando esse juiz morria, o povo voltava para os seus pecados, voltava para a idolatria, voltava para a prostituição, voltava a cometer os pecados que eles cometiam. Clamava de novo, Deus levantava um juiz. Novamente, Deus dava vitória, vencia, a terra ficava em paz. O juiz morria, voltava a fazer o que era mal de novo. Os inimigos vinham e tomavam posse. Então isso foi um ciclo no livro de Juízes. Clamavam, Deus levantava um juiz, desobedeciam, ali voltava aquele ciclo de novo. Então isso é constante no livro de Juízes. Eles pecavam, caíam na mão dos inimigos, clamavam, Deus levantava um juiz. O juiz morria, pecavam novamente. Esse era o ciclo. Juiz, capítulo de número 3, Juízes, capítulo 3, versículo 31. Olha que fantástico isso, eu gosto muito desse versículo, né? Não sei porquê. Juízes, capítulo 3, versículo 31, diz de um juiz chamado Sangar. Um homem que gostava de batalha, um homem que foi para a batalha ali, e a Bíblia diz que um homem matou 600 filisteus. Isso mesmo que eu disse. Um homem matou 600 filisteus. Com o que, pastor? Com uma metralhadora? Com um monte de carregador? Ele não. Com uma aguilhada de bois. O que é uma aguilhada de bois? Eu desafio você. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, demorei mais de um ano, quase 2 anos para ler a Bíblia inteira. Hoje eu leio em um ano, 15 minutos por dia. Mas a primeira vez demorou aproximadamente 2 anos. Por quê? Porque eu li a Bíblia, uma Bíblia de estudo, e eu lia com um dicionário do lado. Então, quando eu não entendia uma palavra, um exemplo, aguilhada de bois. O que era aguilhada de bois? Aí eu ia no dicionário, pesquisava na internet e escrevia do lado da Bíblia o que era. Então, isso traz um conhecimento muito grande. Hoje nós temos uma Bíblia que ela tem uma linguagem mais atual, uma linguagem muito boa, que é a versão King James atualizada. Essa versão ela nos ajuda bastante. Então, aqui nós vemos que a aguilhada de bois era uma vara comprida com uma ponta de ferro. Olha que fantástico. Um homem, um juiz, venceu 600 homens com uma aguilhada de bois. Juízes capítulo 4, versículo número 5. Débora, a única mulher juíza entre todos os juízes de Israel. Ela foi ali, foi para a batalha, uma mulher de Deus, uma mulher de ousadia, uma mulher de coragem, e Deus deu vitória sobre os inimigos. Também um povo muito forte, mas Deus deu a vitória ali através da vida desta mulher. Capítulos 6, 7 e 8, Juízes 6, 7 e 8, nós vemos uma outra história incrível de um homem chamado Gideão. Temos grandes ensinamentos desses capítulos, eu gostaria que você lesse com atenção, tirasse aprendizados, tirasse lições maravilhosas. Eu não vou pregar sobre esse livro de Juízes, nós estamos trazendo um estudo aqui, mas temos muitas lições. Gideão ele é muito conhecido, pois com apenas 300 homens eles venceram os midianitas. Capítulo número 11, um juiz chamado Jefité. Jefité era um homem valente, a Bíblia diz, porém filho de uma prostituta. Os irmãos não aceitavam aquele rapaz fruto de um adultério dos seus pais, do seu pai. Então, quando cresceu, eles falaram: Jefté, pode ir embora, você é filho de uma prostituta, ninguém quer você aqui não. E Jefté foi embora. Jefté, a Bíblia diz que ele se juntou com uns homens ali, parecidos com aqueles homens que se juntaram com Davi.
tinham criminosos, tinham homens desgostosos ali no meio, e Jefité se juntou com eles. Chegou um momento que o povo precisou da ajuda de Jefté. E algumas pessoas foram ali, Jefité, volta. Olha que detalhe interessante. Ele falou, eu volto. Eu fui humilhado, mandaram eu embora, eu volto. Mas é o seguinte, eu vou voltar para ser cabeça. Eu vou voltar para liderar. Linha de frente. Tudo bem. Deus enviou, Jefité voltou ali e Deus deu vitória. Só que nós temos um detalhe interessante. Juízes 11:30. Jefité, ele fez um voto ao Senhor. A ignorância, a Bíblia não cita ignorância, falta de conhecimento da lei, ou desobediência à lei. Eu creio mais que tenha sido desobediência mesmo à lei. Ele fez, mesmo Deus usando, mesmo um homem escolhido por Deus, olha a atitude desse homem. Ele falou, se Deus der vitória, primeiro que sai da minha casa, eu vou sacrificar. Quem que sai da casa? Deus deu a vitória. Quem que sai da casa? A filha. E ele tinha prometido a Deus. E ele teve que sacrificar a sua filha. Ele teve que matar a sua única filha. Meus irmãos, prestem bem atenção. Deus não pediu em momento algum para Jefité fazer isso. Isso foi algo que Jefité deve ter visto as nações ímpias ao seu redor sacrificando humanos. E o único momento que na Bíblia que Deus falou para Abraão, pega Isaac, teu único filho Isaac, na hora que Abraão ia, Deus falou, opa, eu não quero sacrifício humano não, eu queria ver a sua fé. Deus não queria Isaac, Deus não queria sacrifício humano, Deus queria Abraão. E Deus viu, você é um homem de fé, você será o pai da fé. Então ali Deus não pediu nada para Jefité, ele tomou essa decisão. Assim como Deus não mandou Abraão descer para o Egito, trazer Agar, Deus não mandou Sara falar, Agar, se deita com meu marido. Deus não mandou Davi pegar Batseba. Todas as vezes que homens tomavam atitude sem consultar a Deus, eles quebravam a cara. Deus não mandou Moisés ferir a rocha. Deus não mandou Davi fazer muitas coisas. E tantos homens e mulheres de Deus ali que tomaram atitudes precipitadas e tiveram as consequências. Então nós temos que tomar cuidado, meu irmão, porque hoje, nos dias de hoje, nós vemos muita gente fazendo muita coisa que Deus não mandou. Ah, Deus falou comigo. Acalma teu coração, meu irmão. Busca uma confirmação de Deus, espere em Deus. Não sai tomando decisão, não. A gente tem visto muito isso em questão de igreja. Chega na igreja, Deus mandou eu vir para cá. Saiu algo que não gostou, ah, Deus mandou eu sair da igreja. Ah, não, eu não gostei disso daqui. E a gente tem visto isso, esse rodízio muito grande nos dias de hoje. Pessoas chegam, pessoas saem sem direção de Deus e acabam quebrando a cara, acabam às vezes pagando um preço muito alto. Então hoje nós temos que pensar antes de tomar uma decisão para que nós não venhamos a pagar um preço alto. Então busque a Deus, consulte a Deus, espere em Deus, busque uma confirmação de Deus, porque decisões erradas pagamos um preço muito alto, como Jefité. Tomou uma decisão, não foi direcionado por Deus, teve que sacrificar a própria filha ali. Então ficou marcado por essa situação. Os capítulos número 13 a 16 de Juízes, uma história bem conhecida também, se tornou filme, se tornou novela, entre tantas outras coisas, que é a história de Sansão. Amém, vamos lá. Sansão, um homem escolhido por Deus, conhecido por sua força extraordinária, pela sua desobediência a Deus, consequências, vemos várias, e uma morte muito trágica. Sansão, ele teria de tudo para ser um dos maiores homens da Bíblia, uma história fantástica. Mas ele desobedecia muito a Deus, desobedecia os seus pais, fazia coisas que Deus não mandava fazer e pagou um preço muito alto. No final da vida dele ali, é uma morte trágica. Por quê? Porque depois dele ter sido pego, ter tido os seus olhos arrancados, ter sido humilhado, feito papel de palhaço, Sansão orou a Deus e falou, Deus, me dá força mais uma vez. Ele estava num templo, puxou as colunas, caiu ali, e a Bíblia diz que morreram mais juntamente com ele na sua morte do que
ele matou mais no momento da sua morte do que em vida. Então morreram milhares de homens ali. Deus deu a vitória para o seu povo, mas Sansão morreu junto. Poderia isso ter sido evitado? Poderia, através da obediência. Os capítulos número 17 a 21 de Juízes, eles distinguem, eles são diferentes das outras histórias ali. Dos capítulos relatados no livro de Juízes. Eles não obedecem uma sequência cronológica. Nós vemos algumas histórias ali falando de alguns homens, de adultério, entre outras coisas ali. Agora nós vamos para o livro de Ruth. Ainda nessa aula estaremos estudando o livro de Ruth e o livro de 1 Samuel para encerrarmos esse estudo. Amém? Vamos para o livro de Ruth. O livro de Ruth contém apenas 4 capítulos, mas uma história bem objetiva. Conseguimos entender bem a história, conseguimos entender bem o que o autor quis transmitir, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É um livro fantástico, apesar de poucos capítulos, fala muito ao nosso coração também. Temos várias lições. A Bíblia protestante, ela possui 66 livros. E a Bíblia católica, na versão católica, ela possui 73 livros. Nós que somos protestantes, lemos a Bíblia protestante, temos aqui um aprendizado. De 66 livros, apenas 2 livros levam o nome de mulher, que é o livro de Ruth, esse que nós estamos estudando aqui, e o livro de Esther. Os outros 64 levam o nome de homens, Daniel, Josué, Mateus, Marcos, Lucas, João, entre tantos outros ali. Então somente 2 levam o nome de mulher, e um deles é esse, que é o livro de Ruth. Esse livro conta a história de uma família que vivia no período dos juízes. A nação de Israel, no período de juízes, nós acabamos de estudar agora, ela vivia um dos piores períodos. Idolatria, violência, desrespeito, desobediência a Deus, e como isso, várias consequências. Todas as vezes que desobedeciam a Deus, Deus permitia que viessem fome, que viessem inimigos, que viessem pragas. E nesse período, como consequência da desobediência, a Bíblia diz que veio uma fome sobre a terra ali. E um homem chamado Elimeleque, juntamente com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos, ele decidiu ir para uma nação. Eles foram habitar junto com os inimigos, fugindo da fome. Eles foram para a terra de Moabe em busca de uma melhor condição de vida. A Bíblia nos diz que esse homem chamado Elimeleque, quando ele chegou a Moabe, não cita-se o tempo, esse homem morreu. Passado um tempo, os seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Depois de um certo tempo, ambos morreram, Malom e Quilion, esses 2 homens também morreram. E aí ficou Noemi, viúva, e perdeu seus 2 filhos. E suas 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi chamou as 2 e disse: olha, eu estarei voltando para minha terra, eu fiquei sabendo que Deus tem abençoado lá, que Deus está prosperando a terra novamente, então estarei voltando para lá. Então eu gostaria de me despedir de vocês, pois eu já estou velha, não tenho marido, não tenho condições de ter filhos, e mesmo se tivesse, demoraria para eles crescerem. Então vocês vão tocar a vida de vocês ali, vão seguir a história de vocês, que eu vou voltar para lá. Uma das noras, chamada Orfa, beijou Noemi, se despediu e voltou para a sua vida. Nós vemos um exemplo aqui muito bacana. A Bíblia diz que Ruth, ela se apegou à sua sogra. Ela disse: aonde fores eu irei, onde dormires eu dormirei, o seu Deus é o meu Deus. É usado até em convite de casamento esses trechos, pregação de casais. É um trecho muito interessante, um exemplo muito bonito deixado por Ruth de fidelidade, de cuidado, de amor, coisa que hoje é muito raro nós vemos nas pessoas, né? Abandona por qualquer coisa, não se tem uma gratidão. Ruth, ela teve uma gratidão muito forte por Noemi, e nós vamos ver um pouco mais à frente que não foi esquecida essa atitude de Ruth, não foi esquecida diante de Deus. Então, a Bíblia diz que um copo de água fresca que nós entregamos, Deus nos dá uma recompensa, nos dá um galardão.
Então não ficou esquecido. Noemi, voltando para sua terra juntamente com Ruth. Noemi, ao chegar lá, duas mulheres viúvas, desamparadas, sem nada, nada, somente pela fé. Pararam ali, Ruth, minha sogra, eu preciso trabalhar, eu vou procurar alguma coisa. Foi até um campo, colher espigas, conheceu um homem chamado Boaz e contou para a sogra dela: olha, minha sogra, Noemi, conheci um homem chamado Boaz, olha, ele é um dos parentes nossos. Aí ela deu uns conselhos para ela se aproximar dele. E ela fez assim, ela obedeceu os conselhos. Boaz, preste bem atenção, olha que detalhe interessante. Boaz já sabia o que Ruth havia feito para Noemi. Meus irmãos, a nossa fama ela percorre. Talvez você esteja fazendo hoje algo e você pense assim, poxa, não estou tendo recompensa, ninguém me elogia, ninguém me vê. Deus está vendo. É um fato, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Seja coisas boas ou seja coisas ruins, não adianta. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Não adianta. Então ali, Ruth, ela plantou coisas boas e ela teve uma colheita incrível. A Bíblia diz que, mesmo sendo uma mulher íntegra, Noemi, Ruth, elas passaram por momentos difíceis, elas passaram por adversidade. Resumindo a história, para partirmos para o encerramento, Ruth conheceu esse homem, se casou com ele, chamado Boaz. E um detalhe muito interessante, Ruth, capítulo número 4, versículo 16, Noemi tomou o menino Obed, que é o filho de Ruth com Boaz, e colocou no seu colo e foi a sua ama. Olha que detalhe interessante. Ruth e Noemi tiveram perdas, dificuldade financeira, momentos difíceis, batalhas, lutas, adversidade, tiveram que mudar, mudança geográfica, tantas coisas. Mas no final da história, elas foram honradas por Deus. A Bíblia diz, melhor é o fim do que o começo. Uma frase que eu sempre digo, mesmo uma história triste como a de Jó, teve um final feliz. Então, meus irmãos, nós vemos que depois de todas essas adversidades, Ruth foi honrada por Deus, Noemi foi honrada por Deus. E olha que história interessante. A Bíblia diz que Obed, o filho de Ruth com Boaz, gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, um dos maiores reis da nação de Israel. E através dessa linhagem nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora para o último livro dessa aula, o livro de 1 Samuel. Amém? 1 Samuel, mais um gole de água. Hidratar a garganta aí para nós continuarmos a nossa aula abençoada. Primeiro livro de Samuel. Você que prega, você que louva, você que ministra a palavra, você que gosta de aprender, procure gravar esse detalhe. Às vezes a gente vê até pregadores conhecidos, relevantes. 1 Coríntios, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Então aqui o primeiro livro de Samuel. Esse livro começa com uma história de um homem chamado Eucana, e ele tinha duas mulheres. Deus não mandou ele ter duas mulheres, ele tinha porque ele quis, porque ele achou por bem ter duas mulheres, não sei o motivo, mas a Bíblia diz que ele tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra chamada Penina. Uma história bem conhecida também. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, plural. Ana era estéril, Ana não tinha filhos. E elas subiam de ano em ano ao tabernáculo que estava em Siló. Eli era o sacerdote, para sacrificar, para ofertar, para cultuar a Deus ali. E quando eles iam, Penina ficava provocando a sua rival, Ana.
Olha, você não tem filho, eu tenho filho, você não tem filho. A Bíblia diz que Ana chorava, ficava sem comer. E ela fez um voto diante de Deus: Senhor, se o Senhor me conceder um varão, um filho homem, eu devolverei ele ao Senhor. Não passará navalha sobre a sua cabeça. Ele servirá ao Senhor. Deus concedeu o desejo do coração de Ana, nasceu Samuel e foi consagrado a Deus. O capítulo número 2 de 1 Samuel, nós vemos um cântico de Ana. Ana alegre, Ana adorando a Deus. Por quê? Porque Deus deu a vitória. Aquela que era envergonhada, agora era honrada por Deus. Agora ela tinha um filho e Deus deu outros filhos para ela também. Ainda no capítulo de número 2, nós vemos ali os pecados dos filhos de Eli. A Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E eles eram complicados, esses 2 camaradas aí. Eles pegavam oferta, não respeitavam, tinha relações com mulheres ali fora do casamento, era uma bagunça. E no capítulo número 2 também, nós vemos que Deus começou a usar o menino Samuel, uma criança chamado Samuel. E Deus usou Samuel, Deus falou com Samuel, mesmo Samuel sendo uma criança não entendendo muito, porque Deus chamou, Samuel ouviu vozes, Samuel, Samuel. Samuel, uma criança, foi até ali, o senhor me chamou? Ele falou, não te chamei não, volto a dormir. Samuel, Samuel, o senhor me chamou? Não, não te chamei não. Pela 3ª vez, Samuel, Samuel. Eli, o senhor me chamou? Falou, Samuel, não te chamei. Aí ele entendeu, pô, peraí. Eu acho que é Deus querendo falar com esse menino aí. Ele falou, ó, Samuel, volta pro teu quarto. Quando você ouvir essa voz de novo, você diz, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Deus vai falar com você, é Deus que está te chamando. E ele foi, voltou a dormir, ouviu de novo. Só que aí já de uma forma diferente. Aí ele ouviu a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, olha que fantástico isso. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel crescia num ambiente, não era um ambiente saudável. Os filhos do pastor, Ofni e Finéias, 2 tranqueiras. O pastor daquele templo, Eli, idoso, praticamente já tinha perdido a visão, não reconhecia mais a voz de Deus, passando por um momento difícil. Mesmo assim, Samuel permaneceu naquele lugar. E ele continuou crescendo. Muitas pessoas nos procuram. Pastor, estou saindo da minha igreja. Por quê? Ah, lá está uma bagunça, o pastor perdeu a visão. Um conselho. Permaneça no lugar onde Deus mandou você ficar. Não um lugar que você acha legal, gosta do louvor, gosta. Permaneça no local onde Deus mandou. Para isso você tem que estar sensível à voz de Deus. Talvez você esteja assistindo a aula, você não tenha tanta intimidade. Poxa, eu gostei dessa igreja que eu... Mas busque saber se Deus quer que você permaneça. E não saia de um lugar sem Deus ter permitido. A gente vê muitas pessoas fazendo muito isso nos dias de hoje. Samuel teria vários motivos. Eu não vou ficar lá não, mãe. Eu não vou ficar nessa igreja aí. Olha que bagunça que tá. Os caras têm relação, os filhos do pastor têm relação com as mulheres lá. Rouba oferta, é uma bagunça só. O pastor tá velho, tá obeso. Eu não quero saber desse lugar mais não. A Bíblia de Samuel crescia e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E Deus usou Samuel para trazer uma profecia contra a casa de Eli. Eli perguntou para Samuel, o que Deus falou com você? Não me omita nenhuma palavra. Ele falou, olha, Deus mandou dizer aí que vai perder a batalha, seus filhos vão morrer, vai ser algo terrível, vai ser uma carnificina. Então Deus falou com o jovem Samuel ali através de visão. E Samuel contou a visão a Eli. Capítulo número 4 de Samuel, nós vemos que os filisteus, uma nação ímpia, vencem os israelitas. A arca de Deus, ela é tomada. A arca de Deus significava a presença de Deus. Ela é tomada, levada. Olha que humilhação. Eu tenho um exemplo aqui. Eu, quando era novo convertido, eu tinha curiosidade de saber como era a arca.
E eu tenho um modelo pequeno aqui da arca de Deus. Deixa eu aproximar aqui para você. Aqui os varões, onde os levitas carregavam, né? Lembrando que eles não podiam tocar na arca, igual eu estou tocando aqui. Então aqui nós temos os varões onde os levitas carregavam, os querubins, aqui a arca. Dentro da arca ficava um maná, bem interessante aqui então a arca. A arca, que significava a presença de Deus, ela foi roubada pelos inimigos, ela foi levada pelos inimigos. Então foi uma humilhação muito grande. Resumindo, a presença de Deus estava sendo tirada do meio do povo. Hófni e Finéias são mortos. Quando a notícia chega até ele estava sentado, a Bíblia diz que ele estava obeso, já bem idoso. Quando ele recebeu a notícia, olha, seus 2 filhos morreram. A arca de Deus foi roubada. A Bíblia diz que ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A arca na terra dos filisteus só trouxe problema para eles. Por quê? Não basta ter a presença de Deus e não ter obediência. Então, eles não tinham que estar com aquilo ali. A arca não era para eles. Eles não obedeciam, eles queriam aquilo ali como um amuleto. Meu irmão, não existe esse negócio de amuleto. Os filisteus queriam a arca ali como um amuleto. Como tem gente que acredita em pé de coelho, eu tenho essa arca que vai me dar sorte. Não, isso aqui é uma coisa que eu não tem nada de idolatria, nada disso. Eu apenas tenho um objeto, como tem candelabro, tem outras coisas aqui, mas não tem nada de pedir, de idolatria, nada disso daqui não. Não tem nada de amuleto, pé de coelho não. É oração, é estudo da palavra. Capítulo número 6, os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Começou a dar problema, começou a dar doença, começou a dar tumores neles. Eles falaram, não, vamos levar isso aqui embora. Capítulo número 7, nós vemos Samuel exortando o povo ao arrependimento. Momento de nós nos arrependermos, povo de Deus. Samuel exortou o povo ao arrependimento. Quando eles se arrependeram, a Bíblia diz que os filisteus foram vencidos. O povo de Israel, não diferente dos nossos dias, eles oscilavam muito. Obedecia, desobedecia, viviam altos e baixos ali. Se você observar na Bíblia, todos os momentos que obedeciam a Deus tinha vitória, desobedecia a Deus era derrota, e na nossa vida não é diferente. Quando obedecemos, vitória, desobedecemos, derrota. Não tem outra alternativa. É a lei da semeadura. Capítulo número 8, os israelitas começaram a olhar ao redor. Poxa, aquela nação tem um rei, aquela nação tem um rei, o Egito tem um rei, a Síria tem um rei, a gente quer um rei também. E eles foram até Samuel e falaram, Samuel, nós queremos um rei. A Bíblia diz que Samuel se entristeceu e ele foi até Deus. Falou, Senhor, me rejeitou. Deus falou, Samuel, acalma teu coração, filho, fica na paz de Deus aí. Eles não rejeitaram você, não, eles rejeitaram foi a mim. É a mim que eles rejeitaram. Uma triste história, né? E ali Samuel falou, e agora, o que eu faço? Deus falou, eu vou preparar um rei. Explique para eles o que vai acontecer, como o rei vai ser tratado, como o rei vai ter que agir, diga que eu vou preparar. Capítulo número 9, a Bíblia cita que um homem chamado Saul, a Bíblia diz que as características eram um homem belo, alto, muito diferenciado mesmo entre os outros ali, e as jumentas de seu pai Quis se perderam. E aí o pai mandou, vai lá procurar as jumentas. E ele não achava. E aí o rapaz estava com ele e falou, olha, vamos lá conversar com o profeta, né? Quem sabe ele nos mostra onde está essa jumenta aí, fala onde estão as jumentas. Eu já trouxe muitas pregações sobre isso. O cara saiu procurando jumenta, meu irmão. E Deus, ele saiu como um caçador de jumenta. E Deus já via ele como o rei de Israel. Quando nós nos achegamos à presença de Deus, nós não temos ideia do que Deus vai fazer nas nossas vidas. Jamais imaginaria que em 2007, quando eu me acheguei na presença de Deus, cheio de problemas, cheio de feridas, que Deus iria me levantar um pastor sênior de um ministério, Deus ia confiar num ministério, fundar um ministério nas minhas mãos, pregar para muitas pessoas,
ter o privilégio de levar o evangelho, que é a maior missão que um homem pode receber, é essa, é pregar. Eu assisti um documentário esses dias sobre o Billy Graham, e ele dizendo que o povo começou: Billy Graham, por que você não se candidata a presidente? Ele falou: você acha que eu vou me rebaixar a ser presidente dos Estados Unidos? Ele está falando da maior potência do mundo. Você acha que eu vou me rebaixar a ser presidente dos Estados Unidos sendo embaixador do evangelho por toda a terra? De maneira alguma. É um chamado incrível. Saul foi escolhido, foi ungido a rei. Deus começou a dar vitória ali. Então, a história de Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Só que a Bíblia diz que chegou um momento, no segundo ano do reinado de Saul, Saul estava ali num momento difícil, aflito, e ele foi fazer o que não deveria. Novamente, uma decisão sem consultar a Deus. Ele foi sacrificar. Quando o profeta chegou, falou: Saul, o que você fez? Ah, você estava demorando, fui sacrificar. Ele falou: mas quem mandou você fazer isso? Deus não mandou você fazer isso. Ah, Samuel falou: hoje Deus confirmaria o teu reino para sempre. Mas ele está escolhendo um homem segundo o seu coração. E quem era esse homem? Davi. Samuel vai até a casa de Jessé. Olha ali. Ah, é esse. Deus, não é. Era Davi. Por quê? Porque Deus não está atento ao coração. Deus falou para Samuel: unge ele a rei. Davi foi ungido a rei. Muito jovenzinho. Mas demoraram décadas até ele começar a exercer o ministério. O chamado para rei. Nós vemos que nos dias de hoje muita pessoa recebe um chamado e não, eu quero. Davi foi ungido rei, continuou levando marmita para os irmãos, continuou cuidando das poucas ovelhas do pai, continuou tocando, continuou sendo pajem de Saul, e foi tantas coisas que ele foi fazendo. Até chegar, ele foi ungido 3 vezes a rei de Israel. 3 vezes. Hoje recebe uma profecia, já vai fazer um cartaz, ministério não sei o que lá. Quando você vê esse negócio, ministério, é alguém individualista. Então, ministério, aí põe o nome na frente, já é alguém que é individualista, que não está preocupado com igreja, com corpo. É alguém que se autopromover. Nos dias de hoje a gente vê ministério pastor tal, ministério irmã tal, ministério não sei o que lá. É problema, meu irmão, sai fora que é rolo. Então, Davi é ungido a rei. A Bíblia diz que Deus usou Davi. Foi para uma batalha, venceu o gigante Golias, que é uma história muito conhecida. Deus deu vitória. E após ele ter vencido, Davi, um jovenzinho, ter vencido o gigante Golias, as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, e ali começou com umas canções. A Bíblia diz que o coração de Saul se encheu de ódio. Saul já havia sido rejeitado por Deus, começou a se encher de ódio, começou a perseguir Davi, começou a querer matar Davi. Mas a Bíblia diz de uma amizade muito bonita entre Jonatas, o filho de Saul, e Davi. Então Davi teve que fugir, Davi teve que se esconder em caverna, Davi teve que morar no meio de povos ímpios, se escondeu na caverna de Adulão, ficou sozinho, foi falar com o sacerdote. Uma história muito longa em 1 Samuel. Teve a oportunidade de matar o rei Saul, ele não quis matar o rei Saul, ele falou: não vou tocar no ungido do Senhor ali. Casou-se com algumas mulheres, a mulher dele, Mical, foi dada para outro homem. Vários problemas, várias coisas ali. Certo momento Davi estava ali junto com os filisteus para ir batalhar, para ir pelejar contra a nação de Israel. Deus criou uma situação para que Davi não fosse enviado. A Bíblia diz que quando Davi voltou com seus homens, a sua família, que estava numa cidade chamada Ziklag, havia sido saqueada pelos amalequitas. 1 Samuel, capítulo de número 31, já encerrando o último capítulo desse livro, relata a morte do rei Saul. Os filisteus pelejaram. No versículo número 6, 1 Samuel 31, 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia.
E a história se encerra no versículo número 13, com esse versículo. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim encerra a nossa aula. Obrigado você que permaneceu até o final, né? 1 hora de aula, onde nós procuramos trazer um resumo bem objetivo sobre o livro de Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Deus abençoe.